A paz do Senhor, querido corpo docente, mais uma vez aqui estamos para tratar de mais uma lição, mais um tema apropriado para a nossa juventude, para os nossos queridos adolescentes que estão se aproximando aí, com um contato maior com as influências mundanas. Nós estamos trabalhando mais um trimestre, desta feita, feliz por inteiro, o que Deus preparou para mim. Esta é a temática deste trimestre e nessa lição de número 8 estaremos abordando o tema Como vencer as influências mundanas. Esta é a nossa temática para esta aula, que tem como objetivos definir os termos mundano e mundanismo, refletir sobre a influência do mundanismo e praticar os passos para vencer as influências mundanas. Então, essa lição tem essa expectativa de lidar com as influências externas, aquilo que concerne a nossa vida com Deus, a nossa vida em comunhão com a palavra, naquilo que está voltado para o reino de Deus. Então, é uma prática recorrente, é a leitura bíblica diária para vencer as influências deste mundo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17, como também no capítulo 5, dos versos 1 ao 6. E nessa lição, nós teríamos um texto de ouro, que é exatamente o versículo 15 do capítulo 2 de 1 João, que diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, temos que fazer esta distinção entre a vida cristã e a vida em sociedade a partir daquilo que convivemos no nosso cotidiano. Então, esta lição trará essas importantes reflexões. E a primeira reflexão que nós queremos abordar está no primeiro ponto, o que vem a ser mundanismo. Então, mundanismo tem a ver com estilo de vida e comportamentos e práticas dos valores seculares em detrimento àquilo que é voltado à aplicação bíblica para a vida dos cristãos, para a vida da igreja do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que vier a ser contrário à nossa vocação cristã, ela é tida por mundanismo. É tudo aquilo que se aparta daquilo que nós vivemos, a igreja do Senhor, vivemos a partir da nossa espiritualidade e nosso convívio com os irmãos em Cristo e assim procurando nos aperfeiçoar como igreja que está separada para viver uma vida em conformidade aos padrões de Deus e não aos padrões do mundo. Então, o mundanismo tem a ver com aquilo que é voltado para o mundo, para a vida secular. Temos no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo falando aos romanos, dizendo que não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, tomar a forma, se amoldar aos padrões deste tempo presente. Mas antes devemos adaptar-nos à vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essas influências, o versículo 16 da leitura bíblica em classe, ela diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, naquilo que podemos tratar secularmente de uma forma desenfreada, sem obstáculos e sem limites, isso é que é a concupiscência, aquilo que está voltado à vontade humana. Então, versículo 16, ele diz que isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Mas ele diz também no versículo 17 que este mundo passa, ou seja,
O mundanismo ele tem a ver com aquilo que é transitório, aquilo que é perene, aquilo que vai passar. É o que Eclesiastes capítulo 3 vai falar sobre vaidade, aquilo que é transitório. E esse mundo passa, como também a sua concupiscência, mas conclui o versículo 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, entendendo estas influências, nós passamos a entender qual é a vontade de Deus, né? Boa, perfeita e agradável. A influência do mundanismo, de onde vem? Nós temos plena certeza e somos conscientes de que vivemos em um mundo de sociedades, em sociedades, são várias sociedades. A nossa principal sociedade, as duas principais sociedades são a família e a igreja do Senhor Jesus. Mas nós não vivemos apenas nessas duas sociedades. Essas são as sociedades primazes, aquele que nós devemos dar primazia. Mas vivemos na sociedade educacional, na sociedade trabalhista, no convívio com outras pessoas. Alguém já postou, né, já tem posto que nós, enquanto humanos, não vivemos isolados, como numa ilha, mas vivemos em função de ajuntamentos, de agrupamentos, de relacionamentos. Então, essa influência do mundo está voltada às sociedades com que nós convivemos no nosso dia a dia. Então, essa convivência tem tempos de durabilidade, ele não é algo que vai dar continuidade, vai ser para sempre, porque, como dissemos anteriormente, ela é transitória, mas também ela não pode ter um estreitamento, né? Nos nossos vínculos afetivos, nós não podemos nos estreitarmos nos nossos relacionamentos, ou seja, temos que impor limites, nós não podemos viver isolados deste mundo. Antes, enquanto igreja, nós temos o poder e a responsabilidade de influenciar este mundo. Por isso que Jesus disse, que no capítulo 5 de Mateus, que nós somos sal da terra e somos também luz do mundo, ou seja, temos que influenciar positivamente e não podemos nos afastar desta responsabilidade que Deus assim nos outorgou. Deus levantou a igreja na plenitude dos tempos, a partir do seu Filho Jesus, como diz lá em Gálatas capítulo 4, para que a gente pudesse transformar essas sociedades até ao tempo da vinda do Senhor Jesus e consequente juízo sobre as nações. Porque temos que passar por isso. É difícil, porque no mundo Jesus disse que teríamos aflições, mas ele também disse que não nos deixaria sozinho, enviaria um outro consolador, mas ele diz, eu venci o mundo. Jesus ele nos dá força pelo eterno Espírito de vencer todas as tentações e temos que estar aqui aptos para vivenciar este mundo em sociedades e fazer parte dela como que do mundo não fôssemos, né? Porque o nosso reino não é deste mundo. Então, há uma necessidade dessa convivência, mas devemos andar de forma de que possamos agradar a Deus. E isso só é possível, conforme Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e seguintes, que nós devemos andar em espírito, né? Dessa forma, não cumpriremos a concupiscência da carne, porque é uma luta diária, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne, para que um prevaleça sobre o outro e nós muitas vezes não façamos aquilo que queremos de fato, né? Nós vivemos essa guerra, essa batalha no dia a dia. Então, nessa luta, devemos nos apresentar como servos da justiça de Deus, conforme Romanos 6 e 16. Né? De quem alguém se for servo, ele vai ser agora tratado como um escravo. Então, se você é servo, se nós formos servos do pecado, nós estaremos em morte.
em constante morte. Mas se formos servos obedientes à palavra de Deus, viveremos para a justiça de Deus. E o terceiro e último ponto, essa é a maior possibilidade nossa, né? Como vencemos o mundanismo e a partir de que nós podemos vencer o mundanismo. Já falamos que nós vivemos em sociedades, no mundo secular, no mundo adaptado, né, às coisas da terra, voltada e presos às coisas da terra. Além das nossas muitas limitações, né, que somos limitados e aprisionados de fato ao tempo, né, o tempo que nos aprisiona, a gravidade que nos aprisiona, ainda tem aquela questão do aprisionamento do pecado. E uma vez servos do pecado, o homem caminha para a morte. Mas nós temos como vencer o mundanismo e a transitoriedade desta vida. Primeiro ponto aqui do capítulo, do tópico 3, é com a transformação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vamos tomar a forma deste mundo, mas tenhamos a nossa mente renovada para que possamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mente, ela é, dentro do campo da alma, da tricotomia humana, é a sede dos sentimentos, das vontades, das emoções humanas. E tudo aquilo que está na nossa mente, ela passa pelas janelas da alma, né? Como Jesus falou, que os olhos são a janela da alma. Então, tudo que nós percebermos através dos olhos, conforme o capítulo 6, versos 22 a 24 de Mateus, ela vai ser introjetada na nossa alma, vai ser guardada e reservada na nossa mente e vai descer no nosso coração para que cumpramos as concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida. Então, nós somos tentados a viver em função daquilo que percebemos, mas devemos ter o controle do nosso olhar. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós tocamos, isso são objetos para que a nossa mente possa refletir de forma positiva ou de forma negativa. Mas existe um versículo, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, no versículo 7 ele diz que a paz de Deus que excede a todo entendimento, ou seja, todo o sistema deste mundo, a partir da paz de Deus, ela é subjugada, né? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, devemos nos subordinar à vontade de Cristo. No versículo 8 ele diz, finalmente, irmãos, para vencermos aquilo que o mundanismo nos oferece, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? O provérbio latino diz que a mente sã, né, torna um corpo sã. A nossa Bíblia nos diz que uma mente saudável, pura, ela torna corpo, alma e espíritos sãos. Então, nós vivemos separados com a nossa transformação pela mente, mas também buscando viver uma vida em santidade. Santidade quer dizer separação exclusiva para Deus, como 1 Pedro falou, que nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos o povo adquirido, somos a nação santa, o sacerdócio real. Temos esse sacerdócio real. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele vai falar que nós devemos fugir destas coisas, né? Fugir de toda a aparência do mal. Com os olhos na eternidade, conforme Paulo diz no capítulo
3, versículo 1 e 2 de Colossenses, porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, e não estejais preso à vontade das coisas que são terrenas. Então, a nossa lição aqui, como vencer as influências do mundo, está muito voltada ao nosso comportamento e à forma como lidamos com as influências de um sistema corrompido, não apenas pela sociedade odierna, mas que desde Adão e Eva, a partir do pecado, da transgressão, até esses dias vem sofrendo essa influência. Que assim possamos nos abster de toda a vontade do mundo e nos deter na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você gostou desta aula, dessa simples exposição e ligeira exposição, curta em nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário e a vossa vida será abençoada em o nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.